Mais de 4 milhões de mulheres no Brasil foram agredidas em 2016. A violência contra a mulher é uma realidade crescente no país. Buscar orientação e até mesmo denunciar são formas de reduzir esses casos. Em Uberlândia, a Organização da Sociedade Civil SOS Mulher e Família de Uberlândia oferece serviços que ajudam pessoas que vivenciam a violência doméstica, conjugal e familiar. 1 em cada 3 brasileiras sofreram algum tipo de violência em 2016. A cada hora, 503 mulheres foram vítimas de agressões físicas no país ano passado. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Tem gente que acredita que o respeito ao gênero feminino é uma questão de educação e começa dentro de casa. Respeito é igual para qualquer um. Tanto que eu tenho irmã mulher e a gente convive na mesma base. Tudo que eu tive, ela teve. Nem menos para um, nem mais para outro. Porque ela é mulher e eu sou homem. A violência contra a mulher não se resume apenas aos casos de agressão física. Vai muito além. Mais do que marcas no corpo, existe a violência psicológica, que traz impactos no emocional da mulher. Paralelo a essa violência física, que muitas vezes acontece, há uma violência que a gente chama de violência psicológica, né, que é aquela que não deixa marcas no físico, mas que são representadas muitas vezes pelas atitudes dos autores de violência, que desqualifica a mulher, deprecia a mulher, desrespeita a mulher, humilha a mulher, e isso tudo vai deixando uma marca emocional importante e um sofrimento também significativo. Um marco importante no combate à violência contra a mulher no Brasil foi a criação da Lei Maria da Penha. No dia 7 de agosto, ela completa 11 anos desde a sua aprovação. A Lei Maria da Penha representa um avanço, né? Nós estamos ainda num processo de assimilação das contribuições dessa lei, inclusive porque a gente tem questões tanto históricas quanto culturais na nossa sociedade que colocam em xeque a aplicação da lei, né? O próprio judiciário muitas vezes tem dúvidas ou tem questionamentos em relação à aplicabilidade da lei. A Organização da Sociedade Civil SOS Mulher e Família de Uberlândia oferece serviços de orientação social, psicológica e jurídica para pessoas que vivenciam violência doméstica, conjugal e familiar. Por isso, também o slogan da ONG é o atendimento familiar, conjugal e de gênero, né? Então, assim, tanto as mulheres que nos procuram, como se isso se desdobra para as crianças e o próprio homem, ali, o par, né, dessa mulher que também precisa de atendimento, isso é acolhido aqui na instituição. A coordenadora administrativa, Suiane, conta que em março de 2017 a organização completou 20 anos. Foi idealizada por representantes do Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade Federal de Uberlândia, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e do Movimento Social Feminino. Em primeiro momento, ela é atendida no serviço social para que a história dela seja ouvida, para que as demandas dela sejam identificadas e aí a gente entenda se vai ser atendido pela instituição, se vai ser encaminhado para outro órgão da rede, né, da rede de enfrentamento à violência. A OSC SOS Mulher e Família de Uberlândia atende entre 180 e 200 pessoas por mês, sendo 30 a 50 novos casos. Em 2016, o total de atendimentos internos foi de 2.304. Até junho deste ano, já são mais de 900. A psicóloga explica que vencer o medo e receber orientação é um importante passo. O SOS Mulher é uma instituição que acolhe os casos, né, no sentido de abrir um espaço para escutar esse tipo de situação de violência que a mulher vivencia e que não necessariamente ela precisa tomar nenhuma providência policial ou jurídica em relação ao caso. E isso contribui muitas vezes para que a mulher, de uma certa maneira, compreenda esse processo de violência, desmistifique as possibilidades de intervir nesse tipo de situação e se fortaleça, inclusive, para enfrentá-lo. Seja qual for o tipo de violência que a mulher vivencia, é possível buscar ajuda. As mulheres têm que deixar de ter tanto medo e denunciar sim, porque às vezes elas têm medo porque é marido, até mesmo as crianças também, é pai, outras pessoas têm medo da sociedade, o que elas vão pensar delas, mas eu digo, não tenham medo, se for o caso, denuncie sim, não fique com medo. No Jornal da UFO de hoje nós vamos falar sobre a era da intolerância ao assédio.
Como fica a convivência entre homem e mulher daqui para frente? Estamos vivendo em uma fase de afirmação feminina. As mulheres resolveram romper o silêncio. Na UFO existe uma comissão para analisar a questão e o grupo de extensão Acolhidas recebe denúncias de assédio no ambiente universitário. Os convidados para conversar sobre o assunto são a professora Neiva Flávia de Oliveira, coordenadora do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO. Muito boa noite, professora Neiva, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. E o professor do Instituto de Filosofia da UFO, Alcino Bonella. Boa noite, Alcino, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Neiva, a mulher, ela teme perder o arrimo de família se denunciar o agressor dentro de casa? Bom, quando a gente está falando dentro de casa, na violência doméstica, tem vários fatores, Orley. Você tem o fator, sim, dela ter medo, de ela não tem para onde ir, ela não tem uma casa-abrigo para ficar, muitas vezes a família também não tem condição de ajudá-la. E você tem situações até piores do que essa, em que a própria mulher entende que o homem tem aquele direito de fazer aquilo, que ele pode bater porque ele sustenta a família, ou como a gente às vezes ouve, não, doutor, ele é ótimo, é só quando ele bebe. Não, ele não é ótimo, né? Mas bebe todo dia. Bebe. Então, assim, a questão da violência doméstica, mesmo quando ela não é arrimo de família, quando ela é a própria arrimo, muitas vezes a mulher é ela quem sustenta a casa e ela apanha. Por quê? Porque o processo de submissão a que ela foi submetida é tão forte que ela não consegue se livrar, mesmo sendo ela a que sustenta financeiramente o lar. Alcino, a lei, às vezes, ela, por ser considerada uma falta média não tão grave, segundo a lei, o agressor ele é enviado para cumprir a pena domiciliar. Como é que você vê isso? Bom, aqui nós temos duas coisas importantes que devemos separar, né? Mas eu não sei se crimes contra a dignidade sexual, pelo ordenamento, mesmo pela jurisprudência, como crimes graves e que são em regime fechado. Então, talvez a reflexão seria que, na verdade, não são, e se não são tratados como deveriam ser, como crimes mais graves, com punição mais severa, isso também estaria errado e deveria ser modificado. Porém, é importante diferenciar o problema social da violência, do machismo, das soluções fáceis que temos no Brasil, infelizmente, de achar que, por exemplo, para resolver o problema da violência ou do assédio, a gente cria uma lei, né? A sociedade se mobiliza para mais ou menos dizer, precisamos pôr na cadeia, os deputados votam e aí a gente resolveu o problema. Está solucionado. Isso é um problema muito sério porque a solução de problemas sociais complexos passa por educação, mudanças em leis que não são exatamente leis penais, né? Mudança na cultura de gestão das empresas. E essa nossa tradição, ela é muito falha no Brasil, né? Sem dúvida. A Lei Maria da Penha, por exemplo, Orley, mesmo hoje, se a mulher não quiser continuar, o processo pode continuar. E ela tem a medida restritiva, né? Que o homem fica afastado do lar e não pode chegar, por exemplo, a 500 metros da mulher. Mas isso não resolve. Eu já tive casos de mulheres em que não só ele matou, como ele pregou a medida protetiva bem no buraco da bala. Ou seja, é o que ele disse, a lei, até que nós temos, não é suficiente para impedir a violência contra a mulher. Bom, para ampliar o nosso debate aqui no estúdio, a nossa equipe de reportagem ouviu mulheres no centro de Uberlândia e aqui no campus Santa Mônica. Elas contam que já sofreram assédio e que isso, infelizmente, não é coisa rara. Um caso aqui mesmo, nessa praça que vocês estão, tem que uma semana atrás eu vim aqui com meu filho, ele tem 5 anos, e um homem me abordou dizendo assim, ô Índia, bora lá pra casa, ou lá em casa, entendeu? E foi constrangedor para mim por eu estar com meu filho. Se eu estivesse sozinha, eu ainda poderia dar uma resposta a ele, debater com ele. Só que chamou a atenção do meu filho porque ele falou assim, ô mãe, o homem tá te chamando de Índia.
Eu disse, não é comigo não, Bé, com a moça que tá aqui atrás. E a gente foi pro ponto. Aí tinha um senhor que tava aqui sentado, ele tomou as minhas dores no caso e falou, rapaz, que coisa feia. Só que no que ele foi falar com o rapaz mandou ele para aquele lugar, entendeu? Então achei totalmente desnecessário. E é uma coisa que é muito decorrente hoje em dia, né? As mulheres sofrem isso, ou gostosa, ou você é linda, ou ficar até te olhando demais, você já se sente desconfortável. Você pensa, nossa, minha roupa tá errada, o que é que tá acontecendo, né? Eu tô muito vulgar. Sempre você se sente desconfortável, nunca tá... Se você tiver com seu marido, você ainda tá pelo menos um pouco, você pelo menos... É uma defesa, né, sua, porque o homem do seu lado, o povo diz, eu não vou mexer porque o homem pode tomar partido dela. Mas você sozinha, você sempre corre esse risco. Aqui eu falo principalmente pela parte das meninas, assim, independente quando a gente está andando aqui na UF sozinha, mesmo que não aconteça nada, ninguém fale nada, só pelos olhares, assim, a gente já fica preocupada, sabe? É muito complicado você andar sozinha, assim, pelo campus hoje em dia. Acho que o assédio também é aqueles gritos que as pessoas dão na rua, às vezes buzinam pra você, então eu acho que é uma forma de assédio também. Eu tava na boate, chegaram 2 meninos bêbados e quiseram ficar comigo. Aí eu falei que não queria ficar. Aí o menino foi, me puxou e começou a me beijar, sem eu querer. Aí eu fui e mordi na boca dele pra ele parar de me beijar. Aí ele foi e queria que o amigo dele me beijasse também. Aí eu fui, empurrei ele e chamei o segurança. E peguei e saí. Aí o segurança ficou conversando com ele. Neiva, recentemente atrizes de Hollywood, atrizes famosíssimas, denunciaram vários casos de assédio e até de abuso sexual contra diretores e outros artistas e tudo mais. Veio a Catherine Deneuve, que também é uma autoridade, aquela coisa toda, e disse que aquelas colegas de profissão estariam equivocadas e que aquela denúncia poderia estar acabando com aquele charme que as mulheres têm, aquele encanto de receber um galanteio, uma coisa assim, que estariam confundindo galanteio com assédio. Como é que você vê isso? Olha, a primeira coisa é a seguinte, depende de quem recebe. Né? Eu sei o que eu recebo, se para mim é um elogio, se para mim é um assédio. Primeiro, na relação de trabalho, o que nós queremos é ser respeitadas. Nenhuma mulher chega no trabalho, mesmo que ela tenha um cargo superior, e fala para o seu secretário, oi Gracinha, tudo bem? Nós não falamos isso, não queremos que falem para nós. A gente quer que ele diga o meu nome, bom dia, como vai? Então, na relação de trabalho, ela é objetiva, ela é profissional e a gente quer ser tratada assim. Sempre quando essa barreira ela é rompida, ela vai trazer desrespeito, ou seja, você não é uma profissional que eu respeito, você está aqui porque você é bonitinha. Então, se você está aqui porque você é bonitinha, eu posso falar para você o que eu quiser. O que está por trás do assédio sexual nas relações profissionais é exatamente o fato de que o homem acha que é um favor que ele faz à mulher permitir que ela esteja no mercado de trabalho. Porque ela só está ali porque ela é uma gracinha. Ou seja, ela está à disposição dele. Porque o certo é ela estar em casa, né, cuidando dos filhos e da casa. Bonitinha, bem arrumada e tal. Exatamente. Bonitinha, cheirosa, sorrindo. E se ele falar gracinha, ela fala, ai, tudo bem. Então, é um desrespeito ao trabalho e à pessoa e à dignidade humana. O que nós queremos é ser tratadas como nós tratamos. Mas a gente chega e fala, bom dia, como vai você? A gente quer bom dia, como vai você? Não é bom dia, como vai Gracinha? Essa é a questão na relação de trabalho. E o que as mulheres hoje estão dizendo é, não aceitaremos mais. Isso, é só isso. Você acha que isso pode acabar com os galanteios masculinos em direção das mulheres, Alcino? Eu acho que não, mas em todo caso é uma possibilidade, dependendo de como a nossa cultura e a nossa reação vai se dar de agora para frente. Porém, é o seguinte, uma relação, olha só, eu, como mulher, que não sou, e que sofro o insistente abuso de um homem para obter vantagens sexuais de mim, o que eu não sofro, penso que o assédio sexual é uma coisa muito ruim e muito errada. Ou seja, nós homens não temos, na maioria das vezes, essa percepção da posição da mulher. Eu acabei de imitar um menininho daquela série Stranger Things, que o diretor da série está sendo denunciado por uma série de mulheres, e ele deu essa frase, né? Olha, eu como pai das minhas filhas, que não sou e nem tenho, acho que o assédio é uma coisa ruim.
Ou seja, às vezes a gente precisa pensar na filha ou na esposa para ter uma ideia de como nós estamos falando de algo muito sério, porque significa, como disse aquela moça ali na praça, né, que há uma insistência do homem que assedia, mesmo com ela dizendo não e se esquivando. Esse tipo de abuso não é galanteio, não é paquera. E o local de trabalho não é lugar para isso, né? Assim, não é fora... Não é o ambiente para isso, não é? Você não vai no local de trabalho para ser galanteada, você vai para trabalhar. O erro não é só da insistência, mas também do abuso de poder, né? O patrão, o professor, e quando se usa do cargo para conseguir vantagens por essa insistência, aí nós temos o padrão do assédio sexual errado, né? Eticamente e legalmente. Exatamente. Muito bom. Depois do intervalo, nós vamos ouvir a opinião das mulheres nas ruas. E você vai ver também. Para se proteger, elas buscam as técnicas de defesa pessoal. Voltamos já já. Ainda falando sobre assédio e violência, muitas mulheres procuram técnicas de defesa pessoal para se prevenirem em possíveis situações de risco. Veja mais detalhes na reportagem. Mohana faz Krav Maga há 3 anos. O principal motivo é se defender em possíveis situações com risco de violência. É uma experiência muito boa, a gente aprende muito aqui, principalmente para se prevenir contra ataques, possíveis ataques, principalmente porque está acontecendo muito com mulheres e isso me ajuda bastante. Faço há 3 anos e eu me sinto mais segura quando eu ando na rua e em qualquer atividade que eu faço no dia a dia. A estudante faz parte de um grupo de pessoas que praticam Krav Maga aqui neste centro. O sistema de combate corpo a corpo tem como proposta a defesa pessoal. Este instrutor conta que as técnicas envolvem a força natural do próprio corpo e também instrumentos. Durante muito tempo, o Krav Maga foi uma técnica restrita ao exército de Israel. Só em 64, quando o IME saiu do exército, ele foi para a reserva, que ele começou a ensinar isso para o público civil. Isso foi um sucesso absurdo. Em 1990, o mestre Kobe, que foi aluno direto do IME, veio para o Brasil trazendo o Krav Maga para o Brasil para difundir o Krav Maga por aqui. Hoje a gente tem em média 70% do público masculino e 30% do público feminino. A gente tem um público muito variado, que vai desde criança a partir dos 8 anos de idade até idoso, tá? Tanto homem quanto mulher, porque essa é a ideia do Krav Maga, é exatamente permitir que qualquer pessoa, independente do sexo, do peso, da idade, consiga se defender. Além do aprendizado, a técnica estimula a consciência maior do ambiente, criando o chamado comportamento de segurança. Das mulheres que treinam aqui, algumas buscam a prevenção, mas outras carregam traumas causados por algum tipo de violência. A aula do Krav Maga ela é dividida em 2 partes, então tem uma parte física e uma parte técnica. Eu tenho alunas que vêm pela parte física, que quer melhorar a questão estética e acaba descobrindo a parte da defesa pessoal e acaba incorporando isso para a vida dela. E eu tenho também aluna que vem para aprender a se defender, que às vezes ou foi vítima de alguma agressão ou ameaça, ou que apenas quer evitar que isso aconteça. Para driblar a situação, a prática de esportes e de técnicas de defesa pessoal surgem também como opções. Ney, você acha que resolve isso? Ajuda a resolver? Então, a gente não pode partir dessa premissa que para eu, mulher, poder andar na rua, eu tenho que aprender uma luta marcial ou então andar armada, né? Porque a gente tem que partir do quê? Que eu posso andar na rua como qualquer homem pode andar na rua. E até por uma coisa anterior, Orley, quando você disse que muitas vezes a violência e o assédio não é nesse espaço público com pessoas desconhecidas. A mulher é vítima da violência dentro de casa pelo seu companheiro, esse homem com que ela teve filhos e que ela supõe que o ame. E o assédio é praticado no trabalho, às vezes ele e o patrão, ou, como a gente falou, na universidade, na faculdade, na escola, o professor. Então, o maior índice de violência contra a mulher não vai ser resolvido por esse tipo de técnica, porque ele não acontece na rua, ele acontece em espaços onde a gente não imaginaria que isso fosse ocorrer, que é dentro de casa ou nas relações de trabalho. Alcino, então, nós já ouvimos isso numa reportagem, eu gostaria que você fizesse uma análise rápida. Tão cruel quanto a violência física é a violência psicológica contra a mulher. Como é que você vê isso? Há uma realidade que envolve uma situação
muito ruim de produzir sofrimento e dano e injustiça para as mulheres, especialmente pobres e para as mulheres negras. E o tema mais importante no Brasil é exatamente essa da violência física e da violência psicológica mais grave. Ainda que o assédio sexual, o assédio moral sejam importantes, também seja importante que as mulheres e as meninas, como os meninos, também estejam fazendo artes marciais e se defendendo. Mas o tema da violência física... hoje é um dia muito triste para nós, depois da Semana da Mulher, do dia 8, que foi o Dia da Mulher, e vindo aqui para conversar sobre assédio, nós não podemos deixar de mencionar com tristeza e indignação o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ontem, que nos choca a todos que uma pessoa tão boa, ativista dos direitos humanos e dos direitos da mulher, tenha sido assassinada. E logo depois da Semana da Mulher, em que todo mundo aprovava, pelo menos na televisão e na boca para fora, até que isso nos traz de novo a triste realidade do Brasil, dessa agressão generalizada, e que agora tem esse símbolo, né, para a gente pensar melhor no Brasil. Daí você acredita que a afirmação feminina no mercado de trabalho, no meio social, tudo mais, pode estimular na cabeça de certos homens essa violência contra a mulher? Eu acho que eu vou pegar um pouco o gancho no que você não disse, e é isso, quando a gente vê uma mulher como a Marielle, que era uma vereadora, era uma ativista, e que estava trabalhando, né, desenvolvendo suas atuações, atuando muito bem, a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, e ela é executada daquela forma, é quase dizer a nós todas mulheres. E foi premeditado, né, Sim, segundo tudo indica. Claro, o que isso está dizendo para nós todas mulheres? Não importa quem você seja. Se a gente achar que você não deve viver, você não vai viver. Então, existe uma fala simbólica muito forte, sabe, Orley? Não só com relação a ela, mas com relação ao fato de que o índice de violência contra a mulher tem crescido muito. Muito provavelmente tem, sim, uma correlação com esse fato. Conforme nós, mulheres, alcançamos mais postos de mercado de trabalho, vamos mais para o mercado de trabalho, a violência contra nós aumenta, somos mais estupradas, somos mais agredidas. Isso é fruto de uma sociedade machista, que não consegue entender, que não consegue aceitar que homens e mulheres são iguais. É muito simples, é muito fácil, é só isso, olha, somos iguais. No trabalho, na casa, no estudo, simples assim. A competência de cada um é que diferencia, né? Sem dúvida. Isso, infelizmente, a sociedade ainda não aceitou esse fato. E é exatamente por isso que a gente está aqui, num dia tão triste, né, vendo uma mulher que ela estava vindo de uma reunião de mulheres, fazendo o trabalho dela, e que foi mãe, né, como a filha, e que foi executada. Quer dizer, por quê? Porque não temos direito ao trabalho, à vida digna e a uma existência com qualidade. É uma coincidência muito triste. Uma estudante da UFO tem dúvida importante sobre como lidar com o assédio no ambiente universitário. Olha só. Eu gostaria de saber o que a UFO vai fazer com as denúncias e o que ela faz com as denúncias já feitas de assédio entre professores e alunos, e qual é o resultado disso. Eva, pergunta para você, tá. Como é que você responde a pergunta? Bom, vamos lá então. A gente tem um projeto que é o Acolhidas, que é exatamente para isso, né? Uma ouvidoria em que quem funciona no Exajup, no Bloco 5V. A gente está retornando agora, né? As aulas estão voltando, então o dia de atendimento nosso normalmente é quarta, mas a gente é bom a pessoa telefonar, o nosso número é 32916356, porque a gente ainda está organizando os horários de atendimento. E o que a gente faz? A gente recebe a denúncia, a gente encaminha para os órgãos devidos, porque aí depende, né, Orley? Por exemplo, às vezes é caso de encaminhar para o órgão da UFO. Não, às vezes é caso direto de delegacia de polícia. Então, quando é assédio, vai para a UFO. Depende do contexto de quem, né? Há casos de assédio que é delegacia, há casos, depende do como a coisa aconteceu. Infelizmente, ainda, o modelo de apuração precisa ser um pouquinho aprimorado. Para isso que foi criada a comissão, que está no Depende do contexto, né, do ato. Porque, por exemplo, para uma mulher que sofre uma menina, né, que foi assediada por um professor,
Às vezes, se ela for para uma apuração em que ela tiver que falar diante do professor, é óbvio que ela não iria fazer isso, porque ela depois pode ser, né, perseguida, e a gente sabe o que acontece. Então, para isso, inclusive, tem, como você falou no início, foi feita a comissão de gênero, nós fizemos propostas, está no Consum para ser votada, e uma das propostas era exatamente que houvesse uma ouvidoria especializada. Por quê? Para que quando, especialmente as alunas, né, fossem assediadas, elas tivessem mais segurança, que ela vai denunciar e não vai ser exposta e correr o risco, por exemplo, de represália. Exato, assim. De represália. Por quê? A UFO tem uma realidade interessante. Nós temos a maioria das alunas, a maioria das professoras e a maioria das técnicas, mas os cargos de direção ainda são majoritariamente masculinos. Então, isso traz uma realidade, né? Com certeza não é falta de competência, né? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que não é falta de competência. Alcino, alguns agressores e mesmo algumas pessoas, alguns homens que praticam, vamos dizer assim, o assédio, dizem que as mulheres com trejeitos, com roupas curtas, ousadas, decotadas, tudo mais, os provocam. Como é que você vê isso? Com falta de caráter falar uma coisa dessa. Eu acho que a mulher tem todo o direito de ser como o homem, de se vestir como ela acha melhor, e ninguém pode justificar uma violência ou uma agressão mesmo psicológica colocando a culpa na vítima, né? Então, a gente precisa lembrar dessa ideia importante de que muitas vezes a gente esquece a relação de poder de um com o outro, não, a gente esquece, acha que são iguais, e que então, às vezes, quem sabe o homem não é culpado, ou não está fazendo algo de errado, porque a mulher também tem a sua culpa. É claro que depende do contexto, depende da relação, mas esse tipo de ideia, né, de que foi a mulher que instou, né, é claramente uma forma deslavada, né, de justificar, fazer uma coisa que causa dano às mulheres. Né? O horário não nos permite dizer exatamente o que vai na cabeça de uma pessoa dessa. Agora é hora de falar sobre tempo. Veja como ficam as temperaturas em Uberlândia e em algumas cidades do estado nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, a probabilidade de chuva em Uberlândia é de 90%, mínima de 22 graus e máxima de 32. Em Uberaba também pode chover a qualquer hora do dia, mas o calor continua, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba, pode chover em alguns pontos da cidade. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Deve chover ainda em Patos de Minas. Os termômetros podem apresentar mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Monte Carmelo, a probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Professora Neiva, professor Alcino, foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui em nossa bancada do Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas informações. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso próximo encontro é amanhã às 7 da noite. Até lá, boa noite.